E uma das características dos mascarados é que eles veem todos, mas não são vistos por ninguém. Quando eu finjo ser o que não sou, quando eu tento fazer com que o outro acredite que eu estou praticando algo que na verdade eu não exercito, eu não pratico, eu sou um hipócrita. E vocês sabem que é mais fácil fazer de conta do que fazer o certo. Mas o princípio do reino é: fuja da hipocrisia. É melhor um caído assumido do que um caído disfarçado de que está de pé. É melhor um morto assumido precisando de vida do que um morto disfarçado de vivo. Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Leiamos a partir do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. Aleluia. Tomai o vosso assento. Minha gratidão eu quero expressar ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Meu muito obrigado ao pastor Josué, à missionária Odete. Que o Senhor Jesus continue sustentando essa família, dando-lhes graça e confirmando o vosso chamado. Obrigado pelo carinho, pela recepção, pastor, e pela oportunidade que me é dada para estar transmitindo a palavra ao povo que Deus lhes tem confiado. A todo o corpo de líderes que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Rever o pastor Max, que fez um vídeo comigo que me dá muito trabalho. Nada de coração. Revelar a CPF. E esse vídeo tem me dado trabalho, mas eu vou superar esse vídeo. Meu amigo, que Jesus continue te usando cada vez mais. Depois da pregação eu tenho alguns livros da minha autoria disponíveis. Creio que estarão expostos lá na saída. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. E eu tenho disponível 2 volumes. Deus Fala em Gênesis, abordagem expositiva capítulo por capítulo no livro das Origens. E Deus Fala em Êxodo, uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, no livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. Todos os textos de Gênesis e Êxodo comentados com tema, introdução, tópicos, comentários e conclusão.
E na conclusão de todos os capítulos desses 2 livros, apontando para Cristo e para a pregação dos apóstolos. Tem o livro da minha esposa, é um devocional, Mulheres Consolidadas. Um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. E um dos últimos livros que eu lancei para conhecer a Bíblia. É uma introdução bíblica, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Se você seguir as regras que eu estabeleci nesse livro, em 52 semanas eu te ajudo a ter uma compreensão de cada livro da Bíblia, respeitando os seus respectivos contextos. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem e qual a mensagem principal daquele livro que naquele dia ou naquela semana você estará estudando. No site, esses livros custam entre 70 a 90 reais. Venderei cada livro a 50 reais. O tema de vocês é um desafio para a nossa geração, para quem nasceu nela, para quem se adapta a ela, para quem está nela. E a igreja é esse povo que sempre ou vai na contramão, ou equilibra o que é bom. Pois até aquilo que é bom pode nos deixar fora do céu. A igreja é o freio de Deus, não apenas a proibição de Deus. E os irmãos sabem que nós vivemos na era tecnológica, onde temos uma página de interação social chamada Facebook, que vem de face. O símbolo do Instagram é uma câmera que nos remete à imagem, à exposição e ao registro dela. Porque a nossa geração tem prazer de mostrar tudo, literalmente tudo. Olhando para as Escrituras Sagradas, a gente percebe esse equilíbrio. Vemos que quando Deus revela, ninguém esconde, mas quando Deus esconde, ninguém revela. E aquilo que Deus decreta que deve ser feito no secreto, deve ser feito no secreto, de modo secreto, para agradar os seus olhos, e não os olhos humanos. Em Mateus, temos o registro do reino. Mateus é o registro do Evangelho de Cristo que revela o reino de Deus na terra. A encarnação do rei, o nascimento do rei no capítulo 1, o reconhecimento do rei no capítulo 2, a abertura do caminho para a chegada do rei no capítulo 3, no capítulo 4, a vitória do rei numa terra estranha, deserto, com a serpente, e ele vence pela palavra. E do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos os princípios do reino. Mateus 5 a 7 é um sermão só. Por isso que no capítulo 7, Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras é como o homem que construiu sua casa na rocha. E aquele que não ouve e não pratica estas minhas palavras é como aquele que construiu sua casa na areia. Então, estas minhas palavras são as palavras de Mateus 5 a 7, onde Jesus apresenta as regras do seu reino, porque ele é o rei. E mostrando que suas palavras são leis, são regras, ele não diz assim diz o Senhor.
Ele diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Como rei, eu altero o que disseram. Eu sobreponho minhas palavras às palavras que dos homens, ou seja, tradição oral, vos foram passadas. Se são regras do reino, leis do reino, aos súditos do reino, tais regras, tais palavras são princípios que regem os que fazem parte do reino. Logo, tais palavras não podem me ser estranhas se eu faço parte desse reino. É óbvio que elas vão me confrontar. E como diziam os profetas maiores e menores, peso da palavra do Senhor. A palavra pesará em nós, porque o nosso coração luta com mais dois reinos contra o reino de Jesus. O nosso coração quer estabelecer o nosso próprio eu como dono de tudo. A nossa carne quer o nosso eu estabelecido sobre tudo e todos. Ainda tem o reino das trevas que luta contra o reino de Deus, querendo nos impedir de fluir nesse reino. Por isso Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Por isso, uma guerra para que os princípios do reino sejam estabelecidos onde um súdito do reino chega. Se você prestou atenção nas palavras do vereador que aqui falou, ele deixou claro que ministrar, falar, expor, não é impor, expor os princípios do reino é uma guerra. Por quê? Porque esse mundo odeia o reino de Deus. Esse mundo luta contra o reino de Deus, e é por isso que ele é mundo, sistema organizado, que se opõe aos princípios do reino. E onde ele nos colocou? Nesse reino caído, para estabelecer um reino vivo, santo e poderoso dele. Se a gente não meditar nos princípios do reino, a partir de Mateus capítulo 5, e hoje o tema de vocês é baseado no capítulo 6, onde temos dois princípios que evidenciam a nossa cooperação, participação nesse reino, não venceremos. Quero pedir que você não se distraia, por favor. Em Mateus 6, Jesus fala basicamente sobre as três obrigações dos judeus piedosos. E a nossa teologia tem uma origem judaico-cristã. E Jesus ensina que as coisas mais sagradas podem se tornar corrompidas quando a motivação ao exercitar as coisas sagradas não é para a glória dele. Eu posso estar orando, eu posso estar abençoando meu irmão com motivação pífia, suja, imunda, carnal. E o reino valoriza o interior, a motivação. Porque para Deus, intenção e ação são inseparáveis. Por isso que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que ele julgará as intenções do coração no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 4, segundo aos Coríntios 5, primeiro aos Coríntios 3. Por que eu estou aqui? Por que estamos aqui? Por que nós cantamos, oramos e fazemos aquilo que aos olhos humanos é belo? Mas se a intenção é má, aquilo que é belo aos olhos humanos se torna feio aos olhos de Deus, e precisamos viver nessa guerra e vencer um lado.
Ou eu quero agradar os homens, ou eu quero agradar a Deus. Pastor, e como eu corrijo a intenção do meu coração? Se guardando da hipocrisia. Versículo 1: guardai-vos. Ele está me responsabilizando de me proteger. Vai orar? Faça isso em oculto. Se proteja. Proteja o princípio do reino que te geraria muitos aplausos. Proteja o exercício dos princípios do reino que te geraria entre os homens muitas honrarias. Se o que você está fazendo é só diante dos homens, se o que você está fazendo é só para aparecer, se o que você está fazendo é para o like, compartilhamento, aplauso, elogios, ele então te diz, me diz, se proteja disso. Não use máscaras, pois a palavra hipocrisia se origina do antigo teatro, onde o ator era literalmente chamado de hipócrita, pois ele representava no palco o que ele não era na vida. Então, se para nós é artista, na linguagem de Jesus é hipócrita no sentido de desempenhar um papel, fingir ser quem não é. E uma das características dos mascarados é que eles veem todos, mas não são vistos por ninguém. Quando eu finjo ser o que não sou, quando eu tento fazer com que o outro acredite que eu estou praticando algo que na verdade eu não exercito, eu não pratico, eu sou um hipócrita. E vocês sabem que é mais fácil fazer de conta do que fazer o certo. Mas o princípio do reino é: fuja da hipocrisia. É melhor um caído assumido do que um caído disfarçado de que está de pé. É melhor um morto assumido precisando de vida do que um morto disfarçado de vivo. É melhor num culto triste, fraco, dizendo não consigo crer, do que chegar aqui e dizer eu creio, eu creio, eu creio, mas em casa você murmura o dia todo. É melhor desempolgar o pregador empolgado. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem... Aí tu não está sentindo nada. Mas tu não está sentindo nada. Abaixa a cabeça, clame, peça e diz: Deus, me enche que eu estou oco, vazio, vazia. Mas não use máscaras. Porque qual é a intenção da máscara? Demonstrar uma capa, demonstrar uma aparência, não perder a credibilidade entre os homens. E de que modo assumimos máscaras? Em primeiro lugar, versículos 1 a 3. 1 a 3. Guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para serdes vistos. A palavra esmola no contexto de Jesus não é a mesma do nosso tempo, onde você dá 5, 10, 50 centavos, R$1, e se sente um Deus que amou o mundo de tal maneira. Não, eles exerciam a prática do doar, do dar. Lembra de Atos, capítulo 3, o coxo estende a mão, olha para eles, esperando receber uma esmola. Aí Pedro diz: não tenho prata nem ouro. Eles trabalhavam com liberalidade ao cuidar do pobre, era princípio desde o Antigo Testamento. Eles não viam o outro como o outro, eles viam o outro como próximo. Porque o outro sendo outro, o pastor aqui perto de mim é outro, você que está na galeria é outro. Agora, o outro sendo o próximo, o pastor aqui e você aí, é meu próximo. O Evangelho gera essa aproximação, quebrando barreiras.
Então ele diz: se guarde de fazer esmolas para serdes vistos pelos homens. Aliás, não teríeis galardão vindo do Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo é: fazer para ser visto pelos outros já é o seu galardão. Fazer para ser aplaudido, fazer para provar que fez, fazer e guardar a foto, o vídeo, o print, para provar que fez o que é bom e o que é legal, para ser visto pelos homens, já te gerou um galardão terrenal. E você precisa fazer uma comparação. Eu quero a visão de quem? O olhar de quem? A aprovação de quem? Dos homens ou de Deus? Pastor, eu amo Deus. Então ame a Deus, provando esse amor com o próximo. Se você foi alvo da misericórdia divina, expresse misericórdia ao próximo. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Jesus vem ensinando a partir do capítulo 5 que a gente deve fugir dos pecados do coração. Adultério do coração, assassinato do coração, e agora ele manda seguir a religião do coração. Não adianta fugir das más obras do coração e não exercitar as boas obras vindas por um desejo interior que Deus aprove. Fomos chamados para fora do mundo e agora estamos sendo enviados de volta ao mundo que não pertencemos, para demonstrar uma misericórdia que não merecemos e que os homens também não merecem. Se somos esse povo que revela o amor de Deus no mundo enquanto pregamos, principalmente nós os pentecostais, que somos identificados pela facilidade de evangelizar e ganhar almas para Jesus, então guarde isso: evangelismo e obra social na Bíblia não estão em conflito, se complementam. Apenas obra social sem pregação do evangelho, ou pregação do evangelho sem obra social, é um desequilíbrio eclesiástico. Do que adianta eu chegar na igreja, pregar sobre o jejum, sendo que fora desse ambiente, aquele que tira o pão da boca para jejuar, não coloca esse pão na boca do faminto? Do que adianta eu estar de joelhos para que Deus me levante, sem fora desse quarto ou fora desse ambiente místico, cultico, não estender a minha mão para levantar outros caídos? Devoção sem ação, e quando tem ação, é para minha própria glorificação. Aleluia! Se eu faço parte desse reino, eu preciso entender que, ainda que o mal do outro feito a mim seja público, o meu bem em direção ao outro deve primariamente, originalmente vir do secreto. E, se possível, manter no secreto, porque quem não prova é discernido. O que a Bíblia fala sobre as boas obras do Novo Testamento? Gálatas capítulo 2, versículo 10. Segundo aos Coríntios capítulo 8, nos mostra que a igreja primitiva evangelizava, plantava igrejas e socorria os pobres. Vejamos como que Paulo, ou do que Paulo chama as boas obras. Ele disse aos filipenses: as ofertas que vocês me entregam são ofertas para a glória de Deus, sobem como cheiro suave diante do Senhor. Como que a gente canta: te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor. Aí João diz: como você pode amar a Deus que nunca viu, sem demonstrar amor pelo próximo que você vê todo dia?
Tiago parece escrever para a igreja contemporânea, capítulo 2, a partir do versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito? Do que adianta você dizer que tem fé, mas não tem obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou a irmã estiver carecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, do que adianta a sua fé? Sabe onde inicia a nossa hipocrisia se tratando de boas obras? É quando eu me aproximo de alguém e pergunto: e aí, tudo bom? Aqui ó, eu não olho para o outro, nem eu não olho no olhar do outro, nem 3 segundos. E aí, beleza, tudo bom? Se aquela pessoa tocar no meu ombro e falar assim: tu me perguntou como é que eu estou, eu posso falar mesmo? Não, pastor, mas eu pergunto por educação. Então você é um hipócrita educado. Porque Neemias capítulo 1, quando os homens de Jerusalém chegam no império em que ele está estabelecido, ele pergunta: como estão? Quando disseram a condição de todos, Neemias foi orar, chorar, jejuar, se levantou e foi reconstruir os muros caídos. Eliseu perguntou àquela mulher em 2 Reis 4, mandou Geazi perguntar: tá tudo bem? Para Geazi ela não falou, mas para Eliseu ela falou: não está nada bem. Ele se levantou e foi tentar resolver o problema. O sacrifício que agrada a Deus é o exercício da misericórdia. Atos capítulo 10, o anjo falou bem assim para Cornélio: Cornélio, suas ofertas sobem como memorial diante de Deus. Tu sabe o que é o memorial, irmão? É aquilo que se torna inesquecível. É aquilo que desperta a memória. Colocando essa linguagem para Deus, é quando Deus te enxerga e sabe e decreta um tempo de agir na sua vida por aquilo que você fez a alguém. É quando Ele decreta uma colheita pela plantação de amor que você praticou. Se somos sacerdócio real, Hebreus 13:16 diz que é o meu cuidado com o meu irmão que Deus recebe como sacrifício vivo. É o meu serviço para os irmãos que necessitam, que Deus recebe como culto santo a Ele. Versículo 2: quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Fui eu quem fiz, fui eu quem dei. Você vai reclamar muito, mas muito das ingratidões humanas, se você focar só no bem que você faz aos outros, sem esquecer de que foi Deus quem te deu graça para cuidar de alguém. Não anuncie. Por que, Jesus? Senão você vai fazer igual os hipócritas, que fazem o bem ao outro pensando em si. Quando? Onde eles estão? Nas sinagogas, ou seja, dentro da igreja, e nas ruas do lado de fora. Eles fazem para serem glorificados. Não se assemelhem a eles. Mas você, Jesus agora fala com os súditos do reino: mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Mão esquerda aqui é quem estiver à sua mão esquerda. Não fale para quem está à sua esquerda o que você fez com a sua mão direita. Volte ao secreto. Exercite o prazer pelo secreto, fazendo aquilo que não seria imoral divulgar. Mas é princípio do reino ficar entre você e Deus. Pastor, mas aqueles missionários que ficam ali filmando tudo, provando tudo, qual é a intenção de filmar? O texto está trabalhando com o coração. Não é simplesmente com a ação.
Eu faço lives com missionários, eu compartilho fotos e vídeos de obras missionárias em muitos países e até no Brasil. As missionárias e os missionários precisam filmar para incentivar essa classe de crente que, se não vir, não acredita, devido muitos falsos ministros e missionários. A intenção de mostrar é arrecadar mais para o reino, cuidar mais das crianças, oferecer um conforto melhor para aqueles que estão cumprindo o ID. Qual é a intenção da divulgação? Qual o propósito de mostrar? Se é para a sua glória, se é para a sua honra, se é para provar que você é bom, você não está se comportando conforme alguém que pertence ao reino de Deus. Tua esmola, versículo 4, tem que ser dada ocultamente. E agora, pastor? E agora, teu pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Agora, que publicamente? Que público é esse? Pode não ser os homens, mas na vinda do Senhor, todos os santos e todos os anjos e o próprio Pai verá o Filho te recompensar por obras que ninguém viu, ninguém vê. Mas você quis agradar o olhar do rei, porque você é súdito desse reino. Quem pode adorar a Cristo por essa palavra? Por favor, diga: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os serafins cobrem o rosto, Isaías capítulo 6. Os querubins desenhados na tampa da arca têm o rosto para baixo e as asas para cima, que nós desapareçamos e só a glória dele apareça. Rosto para baixo, asa para cima. Rosto para baixo, asa para cima. Jesus veio em secreto. Poderia nascer com tanta pompa num palácio. Depois de nascido, é colocado numa manjedoura. Ele veio como um bebê. Não sei onde li isso, mas guardei. As crianças quiseram ser adultos, os adultos quiseram ser reis, os reis quiseram ser imperadores, os imperadores quiseram ser deuses, mas Jesus é o Deus que, mesmo sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumiu a forma de servo e a semelhança de homem, foi humilhado, obediente, crucificado, morte de cruz, sempre descendo e se ocultando. E o diabo disse: lança-te daqui abaixo, os anjos te guardam e todo mundo te aplaude. Ele diz: eu não vou tentar o meu Deus. Se prostre diante de mim, eu te dou todas as glórias do mundo. Ou seja, tu vais reinar sem passar pela cruz. E ele disse: adorarás ao Senhor teu Deus. Os homens quiseram torná-lo rei e ele fugiu, desapareceu. E o Consolador, o outro Consolador que ele enviou, ninguém o vê. O secreto é o princípio do reino. Se não somos desse mundo, deveríamos não apenas cantar, eu quero ir mais fundo. Deveríamos não apenas cantar, eu te quero sozinho, nós dois no secreto, mas viver isso. Glória a Deus. Para com o próximo, fazendo-lhe o bem, sem que haja necessidade de divulgação, para que eu seja aplaudido.
elogiado, mas também na prática da oração. Quando eu vou ler aqui na versão A Mensagem, você que quer uma Bíblia que te ajude no seu devocional a compreender com mais facilidade alguns textos bíblicos, A Mensagem, versão de Eugene Peterson. Olha como ele coloca Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6. E quando forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. Vocês acham que Deus está do camarote apreciando esse espetáculo? Por quê? Porque o Eugene Peterson entendeu que o que Jesus está combatendo é transformar o culto em show. Show pode ser transformado em culto, mas o culto devocional não pode se transformar em show, porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. Mas nós queremos para nós mesmos. Os reconhecimentos humanos, e se não nos reconhecerem, se não deixar o like, se não aplaudir, deprê, eu desvio, eu mudo de igreja, porque não se toma nome de eu. Já viu, irmão, quando tu vai orar? Tu viu a oração simples que o pastor fez por mim aqui? Meu sonho é que em todas as igrejas que eu vou pregar, os pastores orassem com essa simplicidade. Porque às vezes o dirigente do culto trata de dar oportunidade para orar por mim, alguém que não pega no microfone há 6 meses ou 1 ano. Aí o cara pega no microfone, coloca o fundo musical, querido Deus, eterno Pai. Aí começa a teologar com Deus. E ora e profetiza e relampeia. Qual necessidade, irmão? Quem tenta enfeitar demais publicamente é porque não tem secreto com Deus. Quantos irmãos já me buscaram no aeroporto e quando vão me levar para almoçar? Meu Deus do céu, o meu prato está ali, deixa que eu oro do meu jeito, irmão. Mas os caras só faltam subir na mesa. Oh Deus, salva! Obrigado por essa providência. E quando o cara passa, o garçom passa, e aí vaso? Traz o manto. Aí o cara, o vaso? É o sanitário? Porque eles não entendem o nosso evangeliquez. Vocês acham que Deus está apreciando esse teatro? É isso que Jesus está dizendo. Não orem como os hipócritas que têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E os homens gostam de teatro. Toda mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. Seja aqui o que você é em casa, que a sua devoção pública seja resultado de sua oração secreta. É por isso que muitos dentre nós viemos aqui para serem cheios, quando na verdade deveríamos estar aqui transbordando do que nos enchemos em casa. Só que orar em casa não dá ibope. Orar em casa não tem a irmã assim, ó. Não tem o cara da mídia. Aqui, ó, olha lá. É só elas se aproximarem. A gente que estava desligado, conversando no WhatsApp, o mídia tá vindo, a gente, ó. Como no quarto fechado, não tem a câmera e agora é outra coisa que eu estou me estressando. E eu sempre fujo de polêmica, é o povo que me coloca. A pessoa está no quarto fechado, aí abre a câmera, coloca assim, ó, no apoio e...
queres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e teu pai. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra. Então deixa eu te dar mais princípios aqui. Se você quiser glorificar, faça isso, porque tu é pentecostal. Moisés tinha sua tenda portátil, Elias tinha sua caverna, Daniel tinha seu quarto, Jesus tinha a montanha, Paulo tinha a beira do rio. Qual é o seu secreto? Qual é o seu lugar com Deus? Pastor, eu dirijo muito, encosta o carro e fica só você e ele. Pastor, eu é na motoca, encosta a moto, tapa o visor e fica só você e ele. Pastor, eu trabalho o dia todo, vai para debaixo da escada e fica só você e ele. O diabo não respeita a oratória, o diabo não respeita dinheiro na conta, o diabo não respeita a quantidade de seguidor, mas ele treme quando vê um crente de joelho, ele treme quando vê um crente clamando no secreto. Tudo que eu mais quero é viver. Tudo que eu mais quero é envolva com tua glória, tua majestade é real. Eu quero ir mais fundo. A unção de Jesus está te fortalecendo hoje. A unção de Jesus é o Espírito Santo sobre a sua vida. Pode glorificar, irmão, porque Jesus está te trazendo para uma intimidade maior. Deus tem mais desejo de ter intimidade contigo do que você tem desejo de ter intimidade com Ele. E onde se constrói uma intimidade? Glória a Deus, aleluia. No secreto. Ele vai afastar certas pessoas que não são pessoas certas, só para ficar você e ele. Se você está dizendo que estava sem tempo, ele vai te despertar na madrugada. E você não vai sentir vontade de ir para a rede social. Ele vai te chamar para o joelho. É você e ele. Aleluia. O Dini Peterson continua.
Contextualizando as palavras de Cristo, é assim que eu quero que vocês façam. Mateus 6,6. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Não precisa interpretar. Não precisa ser um artista diante de Deus. Só fala. Só chora. O pai perguntou: quem é você? Esaú. 20 anos depois que o pai perguntou: quem é tu? Tem um anjo no Val de Jaboque com ele. Quem é você? Hã? Quem é você? Eu menti para papai, mas para o Senhor eu não posso. Eu sou Jacó. Seja você de joelho, e eu duvido que tu permanecerás o mesmo. Glória a Deus. Você foi Jacó até ontem, porque a partir de hoje Aleluia. tu és Israel, Glória a Deus. governado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esteja onde você não precisa fazer um teatro, apenas fique lá, simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. Porque quando eu faço para ser visto pelos homens, quem é o centro? Eu. Mas no secreto, o centro é Ele. E assim vocês vão começar a perceber a graça dele. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de formas e programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira, diz Eudine Peterson. Vocês estão diante do Pai. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Esse é o poder do secreto, irmão. Ok, pastor? Você saber que tipo de olhar é o melhor. Vou repetir. O poder do secreto é você saber qual é o melhor olhar. Eu vou te provar que o olhar de Deus é melhor. Moisés mata o egípcio, enterra na areia e foge. Moisés, quando os camaradas adoraram o bezerro de ouro, ele mandou matar o grupo dos que iniciaram o montim da idolatria. Derreteu o bezerro e o resto teve que tomar o pó do bezerro debaixo de seu juízo. Moisés, Deus disse: fala com a rocha. Ele não gosta de falar com a rocha. Levítico 10, os dois filhos de Arão vão oferecer um fogo, um incenso com brasa tirada de fora do altar de Deus. Deus os mata. Arão tenta chorar, Moisés diz: chora não. É a santidade de Deus que foi revelada. Chora não. Aí tu diz: o homem é bruto. Quando você chega em Números capítulo 12, Deus diz: Moisés, o homem mais manso da face da terra. Deus inspirou o autor, ele mesmo.
Se você duvidar disso, tu estás dizendo que números não é palavra de Deus. Aí tu entra na teologia de Vitor Azevedo, Caio Fábio, esse povo aí. Fica aqui com nós. Pelo olhar humano, Moisés não presta, é mau. Que tipo de pastor é esse? Mas Deus diz, para mim é assim. Davi, Davi, Deus me livre. Mente, adultera, mata o marido da mulher, acobertou tudo. Mas Deus tinha dito sobre ele, esse Deus onisciente, é o homem. Pode falar, fica com medo não. É o homem. Estevão diz isso lá em Atos 7. Claro, não pelo mal que fez, mas apesar do mal que fez. Mas é o olhar de Deus. Os dois ladrões, os dois falavam de Jesus, os dois. Por quê? Porque a multidão está ali zombando de Jesus. Entre aspas, são 3 opositores da lei, bandidos. Na realidade eram 2, mas na visão do povo, os 3. De repente, os 2 veem que a multidão só fala de um. Então eles se unem para criticar o homem do meio. É verdade, ele é isso mesmo, ele é ele. Porque falando de Cristo, ninguém fala de nós. Então bora apontar tudo para ele. Só que um deles percebeu que o homem da cruz do meio não revida, não xinga, não amaldiçoa. Aí um deles disse, tem alguma coisa errada. Esse homem é diferente. Ele começou mal, mas terminou. Olhou para Cristo e disse, Senhor, claro, ele leu a plaquinha lá, né? Rei, quando entrares no teu reino, lembre de mim. Por quê? Porque eu vou te defender agora. Cala a boca aí, nós é bandido dele, não. A gente está aqui porque merece. Esse homem não fez nenhum mal. Em outras palavras, ele estava dizendo, esse homem é santo. Peraí, mas ele tinha acabado de xingar Jesus junto com o outro e com os outros. Se Jesus olhasse para ele com um olhar humano, que a gente tanto ama, deseja e quer aplauso, like, abraço e apoio. Se Jesus olhasse para ele com o olhar que a gente tanto deseja, Jesus diria, oxe, tu vai para o quinto dos infernos. Tu estava nesse tanto zombando de mim, agora que é meu reino. Só que ele não nos enxerga com olhar humano. Ele diz, hoje estará comigo no paraíso. E o ladrão toma posse da palavra. E Zaqueu. Rapaz, Lucas 19, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a multidão que estava acompanhando Jesus, ouvindo Jesus pregar, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que os que estavam do lado de fora falavam assim, ó. Ele entrou na casa de um pecador. Eles não estão acusando só Zaqueu. Eles estão acusando Jesus de ter entrado na casa de um pecador. Se Jesus olha para Zaqueu como a multidão olha, Jesus diria, é verdade. Por quê? Tanto ódio da multidão. Porque Zaqueu não era cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores. Não era a Dilma, era o Lula. O chefe. Só que esse é o olhar humano. Aí lá dentro, o que Jesus fala para Zaqueu? Nada. Pastor, Jesus não falou nada? Nada. Enquanto Zaqueu não fala, Jesus não fala. Zaqueu está calado, Jesus está calado. Jesus não falou porque Zaqueu nada falou. De repente Zaqueu diz, deixa eu romper esse silêncio. Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo 4 vezes. Aí Jesus disse, agora eu falo, hoje veio salvação sobre essa casa, porque este também é filho de Abraão.
Se ele olhasse com o olhar humano, ele não entraria na casa de Zaqueu. E Saulo? Estevão estava quase sendo apedrejado e Saulo disse: eu seguro as roupas de vocês aqui. Alguns dizem que ele segurou até a roupa do Estevão. O texto não deixa isso muito claro. Os apedrejadores tiram a capa para terem mais flexibilidade para apedrejar Estevão. Só que o texto diz: Saulo consentia na morte de Estevão. Mata mesmo. Crente é tudo ruim, crente não presta, mata mesmo. Isso é no capítulo 7. Quando você chega no capítulo 8, a Bíblia diz que ele entrava de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os conduzia presos a Jerusalém. Ele não prestava. Mas em Atos capítulo 9, Jesus vem, o cerca, o derruba. Jesus não derruba ninguém, fica soberbo. O derruba. Aí quando ele está no chão, Jesus fala: Saulo, por que você me persegue? Aí no chão ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou alguém que tu persegue. Ou seja, quem você persegue é esse que derrubou tu. Tu nem me viu, só viu minha luz aqui. Se eu me demonstrar em glória, você se despedaça assim. Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que tu entre na cidade e só lá te será dito o que tu deve fazer. Aí ele entra ceguinho. Aí Jesus aparece a um discípulo que Paulo ia prender. Aí Jesus aparece em visão, Atos 9. Ananias? Aí Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus diz: vai na rua direita, eu sei onde é. E na casa de Judas, também sei onde é. É outro Judas, tá, gente? E procura por um homem. Pode falar, Senhor. Apelidado Saulo de Tarso. Coração de Ananias. Como é o nome? Saulo de Tarso. Olha o que Jesus vai dizer: eu já te mostrei para ele. Se você já leu o texto, você sabe. Ele te viu numa visão, ele te viu entrar e orar por ele. Jesus está cercando Ananias do jeito que ele cercou Saulo. Antes que tu diga que não vá, ele já viu tu entrando lá. Ou seja, eu me antecipei. Ou seja, fica em paz. Ele já está a ti. Já te mostrei para ele. Aí Ananias vai falar pela perspectiva humana. Senhor, agora, ó, o que eu ouvi, ou seja, o modo que o vem é assim. Ele é mau, ele prende teu povo e leva teus santos para negar teu nome lá em Jerusalém. Quando Ananias cala a boca, olha o olhar de Jesus: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante reis, judeus e nações. Olha o olhar que você está deixando para depender de olhar humano. Quanto mais você depender de olhares humanos, você está dizendo a Deus: não me importa o que o Senhor pensa de mim. E o Espírito está dizendo através desse tema: se importe com o olhar de Deus. Por quê, pastor? Porque esse olhar é misericordioso. Esse olhar se manifesta em graça. Quem te elogia hoje vai te criticar amanhã. Quem te abraça hoje pode te desprezar amanhã. Mas esse olhar te vê com amor. O que ele faz com seus erros? Te purifica do seu pecado, te lava pelo sangue, te chama de amiga, amigo, filho. Te chama de filho, é por isso que o texto diz: quando deres esmola, se importe com o olhar do Pai. E quando fores orar, o Pai que te vê em secreto. Esse é o olhar de Deus. Te enxerga como filho.
Meus erros, pastor, imaturidades. E meus pecados, pastor, rebelião. Ele exige o arrependimento, te capacita a se arrepender, te chamando para o secreto. Fique em pé. Pai, obrigado pela sua palavra que é um convite. Obrigado pela sua palavra que é um chamamento. Ó Deus, quanto mais perto do Senhor na oração, mais cuidado pelas pessoas nós teremos, porque quem fica perto de Jesus não se isola das pessoas, porque Jesus nunca se isolou das pessoas, ao contrário, Jesus veio para curá-las. Capacita-nos a cuidar do próximo e a cuidar da nossa alma. O Senhor está despertando cada crente aqui de volta para o secreto. Então continua a avivar-nos, continua a despertar-nos. Que o nosso culto público seja resultado de nossa vida secreta. Atrai-nos com desejo pela sua presença e não pelos aplausos humanos. Tira de nós essa vaidade caída humana. Que nos importemos com a sinceridade do coração. E a sinceridade no coração só o Senhor causa. Só o Senhor gera. Nesse momento eu quero chamar aqui à frente você que se afastou do Evangelho. Mas está com vontade de voltar para Jesus agora. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas você está com vontade de ser crente agora. Talvez você esteja na galeria ou entre nós aqui embaixo. Eu quero orar por você aqui na frente. Você saiu do secreto. Você quebrou a intimidade. E Jesus está dizendo, não é você que vai restaurar a intimidade, é Ele. Porque se você fosse tão forte, você não teria caído. Alguém vai te conduzir à frente. A gente começa cuidando das pessoas, apresentando-lhes Cristo. Ajuda essa pessoa a chegar aqui, convide essa pessoa. Você sabe se tem alguém ao seu lado que precisa voltar para Jesus agora. Nós somos missionários, nós somos o sacerdócio real. Volta para Jesus, vem cá na frente. Porque na frente, pastor, a gente precisa te identificar para orar por você. Isso, vem. A gente precisa te identificar para ajudar você. Venha Cristo. Venha Cristo. Não importa para qual distante ou para quão distante o pecado te levou. A graça que atrai é a graça que sustenta. Pede para ele esperar. Jesus está salvando a igreja. Aleluia. Vem, moça. Vem, rapaz. Vem. A obra da regeneração é uma obra que acontece dentro de você. A vida de Jesus é de dentro para fora. Vem cá. A igreja vai orar por você e Jesus vai fazer algo lindo na sua história. Corre aqui. Aleluia.
Tem mais alguém na galeria? Estamos te aguardando. Tem mais alguém aí na nave da igreja, lá atrás? Vem cá, a igreja está de pé para orar por você. Chegou mais um jovem. Venha, porque eu sei que Jesus marcou essa noite para marcar a sua vida. Se pois o Filho vos libertar, completa a igreja. Se pois o Filho vos libertar, sereis livres. Venha ser livre. Liberdade em Cristo é ser livre da condenação do diabo, ser livre do passado que te condena e ser livre para a eternidade com Deus. Eternidade de qualidade, porque de quantidade tem o inferno. Quebra as cadeias, Jesus. Quebra as correntes, Jesus. Traz esse pregador de volta, Jesus. Traz essa missionária de volta, Jesus. Traz esse músico, essa musicista, esse obreiro, esse pastor. Traz esse evangelista ganhador de almas, Jesus. Quebra as correntes, meu Pai. Aumenta a fome pela sua presença, Senhor. Traz de volta a visão, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz a igreja em oração. Pode cantar, pode cantar. Reacende o fogo, levanta essa geração. Tem gente precisando ouvir sua voz. Vem para Jesus. Tem gente que vai ser transformado pelo seu testemunho. Vem para Jesus. Você vai tirar vidas do lamaçal da depressão, da crise da ansiedade, da opressão demoníaca, porque a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida é linda. Começou de volta ao primeiro amor. A terra clama. A terra clama. A casa será maior do que a primeira. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Canta, igreja. Continuamente. Liberta, Jesus! Não se apagará, não se apagará.
Transforma, Jesus. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Guerreia em oração, igreja. Levanta as mãos, igreja. Diga: quebra o vício, Jesus. Anula a angústia da alma. Faz nascer de novo. Faz a obra completa. Diga, igreja, em nome de Jesus. Recebam cura. Receba a unção de ousadia, de conquista e libertação. Sejam transformados pelo poder do Evangelho. Todos vocês que vieram à frente, traz essas pessoas aqui para a gente fazer a oração da confissão. E os irmãos fiquem na retaguarda. Você que está voltando, vem aqui perto de mim. Você que está voltando para papai, você que está entregando a sua vida para Jesus. Isso. Você que está voltando para papai, vem cá, traz elas, traz eles. Os irmãos fiquem na retaguarda. Traz ela para mim. Quem está voltando para Jesus é aqui pertinho de mim. Quem está afastado ou quem está se entregando a Cristo agora, vem cá perto de mim aqui. Merecemos a morte, mas Ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Merecemos o inferno, mas Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede em mim, na casa dele há muitas moradas. Eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar. E hoje vocês estão voltando para Ele antes que Ele volte para arrebatar a igreja. A graça de Deus é uma oportunidade e uma capacitação. Deus não só te permite voltar, Deus te capacita a voltar. E é por essa graça que vocês já estão sendo como a igreja é: perdoados, lavados, justificados e santificados pelo nome de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Estenda as mãos para cá, igreja, por favor. E vocês aqui na frente, coloca a mão assim no coração. Um ato de humildade simbólico. Vocês aqui na frente, só vocês aqui na frente vão orar comigo. Digam: Senhor Jesus, me recebe como filho, me lava, me purifica, me restaura, faz algo novo em mim, me usa para a tua glória, Jesus. Não apaga o meu nome do seu livro. Amém. Quem pode dar glória a Deus por essas vidas? Pode anotar os nomes deles. Cuida deles, jovens. Identifica aí uma congregação que pode acompanhá-los e cuidar deles. Eu sei que vocês têm esse trabalho já. Eu agradeço essa linda e rica oportunidade, em nome de Jesus. Querido técnico de áudio, muito obrigado pelo som. Muito obrigado.